Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui. Vamos gravar mais um vídeo para vocês de diagramas de esforço interno solicitantes, tá? Esse exercício eu tirei aqui do livro do Beer. Vamos ao exercício de hoje, olha só. Então, o exercício de hoje aqui é uma viga biapoiada, né? Um apoio aqui, outro apoio aqui, carga distribuída uniforme e um momento aplicado, tá bom? Então, sem perder tempo, já vamos para o nosso roteiro costumeiro aqui. Olha só, primeira coisa, a gente calcula reações de apoio, tá? Então, aqui é um apoio móvel, eu tenho uma carga aqui vertical indicada e aqui eu tenho um apoio fixo, eu tenho essas duas reações indicadas, tá bom? Eu vou fazer soma de forças em X, soma de forças em Y, né? E soma de momentos para determinar, tá? Só um detalhezinho aqui, ó, é que como a gente tem a carga distribuída, no lugar dela, né, para calcular as reações de apoio, eu vou colocar essa carga equivalente, né? Então a carga equivalente é a área da figura, então 9 vezes 2 dá 18, e eu posiciono ela bem no CG, que no caso de um retângulo é bem no meio, 1 metro para cada lado, tá bom? Então vamos aqui, ó. Soma de forças em x igual a zero, significa que esse bx é zero, porque não tem nenhuma carga na horizontal. Vamos para a soma de forças em y, então tem a reação AY, reação BY que eu indiquei, e tem essa força de 18, força equivalente para baixo, apareceu menos aqui nessa soma, tá? Significa que AY mais BY é igual a 18, tá bom? Então, próximo passo para achar aí as reações é fazer uma soma de momentos, tá? Eu escolho aqui o ponto A, poderia ser o ponto B, tanto faz, e eu tenho adotado com vocês sentido horário positivo, tá? Então, essa carga de 18, né, força vezes distância, ou 18 vezes 1, no sentido horário, entra aqui na soma positivo, tá? Esse valor 30 já é um momento aplicado, está no sentido anti-horário, entrou aqui, ó, menos 30, sem multiplicar por distância nenhuma, né? Já é momento, tá bom? O BY indicado para cima vai girar anti-horário, BY vezes 6, né? Eu coloquei ele aqui negativo, tá bom? Ao resolver essa equação, eu chego que o BY deu menos 2. Tá? E aí eu pego esse menos 2, jogo aqui na equação, na hora que eu passar para o outro lado, fica positivo, então a y dá 20, tá bom? Esse menos 2 indica o quê? Indica que eu adotei o by para cima, mas na verdade ele é para baixo, o sentido dele é oposto ao sentido convencionado, só isso, tá bom? Então isso é importante na hora da gente fazer os diagramas, tá certo? Por falar em diagrama, né, a gente vai montar as equações aí com vocês de cortante de um momento fletor. Eu já mostrei essa tabela aí nos vídeos anteriores, tá? E é importante aqui para vocês que vocês tenham na cabeça, né? Qual que é a influência da carga concentrada na equação da cortante? Ela entra direto, né? Um valor constante, tá? Momento na equação da cortante? Nada. Carga distribuída uniforme, que a gente tem uma aqui, ó. Se você cortar a carga, na equação da cortante aparece um Wx, tá bom? Para momento, né? Momento, se tem carga concentrada, é Px, é sempre um grau acima, tá? Se você tem momento, ele entra direto na soma, você vai ver que esse momento de 30 vai entrar de alguma maneira aí direto na equação do momento fletor, tá bom? E se você cortar a carga num trecho, vai aparecer na equação do momento fletor um Wx quadrado sobre 2, tá bom? Vamos aqui trecho a trecho para vocês acompanharem essas informações, olha só. Então tem aqui a viga, já indicado 20 para cima, que a gente achou, 2 para baixo, que tinha dado negativo, e a nossa tabelinha aqui para a gente ir se baseando, tá bom? Então olha só, o trecho que eu vou avaliar é o trecho de A para C, tem um tamanho de 2 metros, tá? De A para C, de 0 até 2 metros. Cortei a carga distribuída. Então, quando eu corto a carga distribuída, eu olho, né, para essa relação aqui para cortante e essa aqui para momento fletor, tá bom? Além da carga distribuída, nesse trecho de A para C tem uma carga vertical. Então, carga vertical para cortante entra direto, para o momento entra um P vezes X. Dá uma olhada aqui, ó. Então, ó, equação da cortante de A para C, entra esse 20, né? Então 20 está para cima, gira horário em relação ao corte, tá? Então a minha convenção é cortante horário positiva. Então entrou aqui 20 e aqui tem uma carga distribuída que eu cortei. Quando eu corto, aparece um WX. Como a carga está para baixo, ela gira anti-horário, tá bom? Então fica lá menos WX, no caso no lugar do W, né? No lugar desse W, eu coloco menos 9,
que é essa carga distribuída, tá bom? Então essa é a equação da cortante. Soma de forças verticais, se tiver carga concentrada, entra direto a carga concentrada, se tiver distribuído uniforme, entra aqui, né, W vezes X, que no caso é 9X. Para cima aqui girou horário positivo, para baixo girou anti-horário negativo, tá? Como depende de X, substitui o intervalo. X no ponto 0, cortante vai dar 20, X no ponto 2 metros, cortante vai dar igual a 2 kN, tá? Então, de A para C, esses aqui são os valores da nossa cortante, tá bom? Veja que a equação aqui é do primeiro grau, isso acontece quando eu corto uma carga distribuída, tá? Então, a equação da cortante é primeiro grau. Beleza, vamos para momento fletor. Momento fletor, mesmo esquema, tá? Cortei a carga distribuída, então além da carga distribuída cortada, eu tenho essa carga vertical. Se a carga é vertical, o momento é força vezes distância, ó. Tá vendo um PX aqui, ó? Então aparece 20 vezes X, jogando a ponta para cima, tá? Esse 9, carga distribuída, entra nesse formato, ó, WX² sobre 2. Como está para baixo, jogando a ponta para baixo, né, vai entrar menos 9x² sobre 2, tá bom? Então, se você tiver essa tabelinha aí mais ou menos na cabeça, você acaba montando mais rápido essas equações, sem a necessidade, inclusive, de fazer aquelas integrações que a gente estava fazendo nos vídeos anteriores, tá bom? Então, é uma proposta aqui para vocês fazerem um pouquinho mais rápido aí esses exercícios que às vezes são um pouco longos, tá certo? Vamos substituir o intervalo, x no ponto A, 0, momento no ponto A é 0, tá? Então, ó, não tem nenhum momento no ponto A, então realmente tinha que dar 0. E aqui a gente tem no ponto 2, né, o x igual a 2, está bem no ponto C, vai dar 22 kN vezes metro, tá? Então, esse foi o primeiro trecho de A para C. Vou seguir ainda da esquerda para a direita para fazer o trecho de C para D aqui no próximo, olha só. Então, aqui no próximo, a gente tem de C para D. Deixa eu colocar a indicação aqui, ó, o corte de C para D. Tá? Meu X está começando aqui de novo no ponto C, né? No ponto C ele vale 0. Só que eu não posso esquecer tudo que ficou para trás, tá bom? Veja aqui que interessante, né? Você cortou aqui entre C e D, mas você não cortou a carga distribuída, tá vendo? Você não cortou ela. Ela está totalmente exposta aí para trás. Por que que isso é importante, essa observação é importante? Porque, né, a gente vai considerar não a carga distribuída cortada, um WX na cortante, você vai considerar o valor dela inteiro, ó, 18. Ela tem essa distância toda exposta já de 2, né? Você está lá na frente, tá bom? Então o valor que você considera não é um WX, porque você não cortou ela. Você vai considerar na equação da cortante esse 18, tá? Vamos ver como que fica, olha só. Então, a equação da cortante vai ficar de C para D 20 menos 18. Por quê? Do corte para trás, do corte para a esquerda, você vai lá no começo, tem uma carga de 20, gira horário positivo, né? E você tem essa carga de 18, para baixo gira anti-horário, menos 18, tá bom? Faz a continha aí, você vai ver que dá 2 positivo, 2 kN é a cortante de C para D, tá bom? Para cortante, mesmo esquema, a gente não cortou, né? A gente não cortou a carga distribuída. Então, eu não vou ter uma parcela dessa aqui, ó, WX² sobre 2, tá? O que que eu vou ter? Do corte para trás, eu vou considerar força vezes distância, tá bom? Então, força vezes distância é o que a gente vai considerar. Então, só para vocês entenderem o que eu montei aqui. Peguei esse 20 que está aqui e multipliquei pela distância até chegar no corte. É momento, tá? Momento é força vezes distância. Então, qual que é a distância dessa carga de 20 até o corte? Essa distância de 2, que você vai percorrer aqui 2, aí chega aqui e encontra o começo do x, né? Então, você vai percorrer 2 mais x. É o que está aqui, ó, tá bom? Jogando a ponta para cima, ele entra positivo. Esse 18, lembra lá que ele tinha dividido 1 metro para cada lado? Então, daqui até o ponto C, a carga de 18 tem 1 metro. Mais x é a distância até chegar no corte. Então, 18 empurra a ponta para baixo, negativo, 1 mais x, ou seja, 1 desse pedacinho aqui, mais o x, tá? Se você quiser desenvolver a equação, pode desenvolver ou faz direto, tá? Então, se você desenvolve a equação, você chega nisso. O que você vai perceber? Que esse 22 é o valor que você havia achado lá no ponto C, trecho anterior, tá? Seria a constante de integração. E
2 aqui seria 2x, né, feita a integral aqui da cortante, tá? Então, se você fizer por integração, você vai chegar no mesmo resultado, tá certo? Então, 22 mais 2x, substitui o intervalo, no ponto zero dá o próprio 22, tá bom? Não teve mudança do trecho anterior, porque não tem nenhum momento aplicado aqui no ponto C. Se tivesse, a gente teria, né, uns pulos aí, que é comum, tá bom? Substituir o outro x igual a 2, a gente tem aqui o momento 26 no ponto D. Legal, turma. Agora, você pode fazer o quê? Continuar da esquerda para a direita, ou se quiser, você faz da direita para a esquerda, tá? Pode fazer essa inversão sem problema, vai dar o mesmo resultado. Eu vou fazer isso para dar essa opção e até para ficar mais fácil aqui as nossas equações, tá? Olha só. Então tá aqui o trecho de B para D, vou indicar o nosso corte aqui, né? Da direita para a esquerda, veja que eu cortei antes de chegar nesse momento, tá? Então esse momento não vai entrar aqui nas contas, mas ele já está embutido de alguma maneira aqui nas reações de apoio, tá bom? Na hora que a gente calculou reação de apoio, ele alterou esses valores, então, mesmo que eu corte, mesmo que ele não entre na equação, ele está provocando o efeito dele, tá bom? Vamos lá. Eu tenho de B para D apenas carga concentrada. Para cortante entra um valor constante, tá? Então o valor da cortante vai ser 2. Cuidado, vai ser 2 positivo, por quê? Está para baixo, nesse caso gira horário em relação ao corte. Então cortante para a gente aqui é horário positivo, anti-horário negativo, tá? Em relação ao corte, tá? Então horário mais 2 kN, o valor é constante, tá? Só depende da carga P. O momento vai depender do quê? De P vezes X apenas, né? E aí dá uma olhada. Para o momento, é ponta para baixo ou ponta para cima. Se a ponta for para baixo, é negativo. Então, ficou aqui menos 2x, tá bom? Cuidado que quando você vem da direita para a esquerda, né, o sinal da cortante e do momento são diferentes, tá certo? Substitui o intervalo, x igual a zero, o momento é zero. Realmente não tem nenhum momento aqui no ponto B, tá? E você substitui o x igual a 2, vai dar md igual a menos 4. Você vai ver, eu vou plotar o diagrama aí na sequência, esse menos 4 é diferente do momento D que você achou no outro trecho. Vai dar um pulo. A diferença desse pulo vai ser exatamente esse 30 que está no ponto D, tá bom? Vamos olhar lá o diagrama? Então, olha só. Então, tá aqui, ó, o diagrama, tá? Então, eu vou comentar primeiro aqui o da cortante, mas aí o do momento já fica aguardando aquele pulo que dá no ponto D, tá bom? Então, na cortante, olha nos extremos, lado esquerdo e lado direito. Tá vendo aqui que começou com 20? Tem esse 20 aqui. Vai lá no lado direito, tá vendo que tem 2? Terminou com 2 aqui a cortante, tá bom? A gente colocou aqui, ó, 20 linear, ou seja, desceu aqui uma reta, caiu para 2, né? Essa reta é fruto de uma carga distribuída, ó, dá uma equação do primeiro grau. Nos outros trechos não tem nenhuma carga distribuída, então é tudo constante. Então aqui, ó, veio uma reta, deu 2 e deu 2, tá bom? Para o momento 0 no ponto A, 0 no ponto B, nos extremos. Sempre dá uma olhadinha nos extremos primeiro, tá? Você já tem essas informações. A gente montou uma equação, deu uma equação do segundo grau, tá bom? A concavidade aqui é para baixo, tá? Então forma uma boquinha lá para baixo. Toda vez que a carga distribuída for uniforme, ou seja, essa retangular, e ela estiver para baixo, a concavidade é para baixo também, tá? Então é o que eu montei aqui. Tá? Depois de 22 para 26 é uma reta, né? Equação do primeiro grau nesse trecho, que só depende de px. E aqui aquele pulo que eu tinha adiantado. Ó, ele chegou 26, fazendo da esquerda para a direita, e quando a gente fez da direita para a esquerda, ele chegou no 4. Essa diferença de 26 para 4 dá exatamente 30, que é o valor. Tá bom, turma? Só um detalhezinho que às vezes o pessoal me pergunta aí, é o seguinte, né? Eu estou plotando o diagrama de momento considerando positivo para cima, ou seja, eu desenho no sentido que a carga está empurrando. A carga empurra para cima, eu desenho para cima, a carga empurra para baixo, ó, que nem essa empurrou para baixo, eu desenhei para baixo. Alguns estudantes da engenharia civil plotam o contrário, né? Então, se você é da engenharia civil, esse gráfico vai ficar rebatido. Então, essa parte que está em cima rebate para baixo e essa parte que está embaixo rebate para cima. Tá tudo certo, né? Os métodos são equivalentes, tá bom? Então, eu fico por aqui e aí na sequência, né, eu mando mais vídeos aí para vocês, tá certo? Até mais!